Olá, jovem, bem-vindo, tudo bem? Hoje nós vamos estar aqui aprendendo como ler candles ou velas, essas linhazinhas que aparecem nos gráficos e tal, e são a base aí para todo mundo que pretende entrar nesse mercado entender. A primeira coisa é entender esse mercado aqui, ok? Esses símbolos aqui. Primeiro passo aqui, fiz aqui um desenho bem simples para tentar ilustrar o que seriam essas velas. Existem dois tipos de velas, as velas de baixa e as velas de alta. Geralmente, nem sempre, são representadas as de baixas em vermelho, as de alta em verde. A de alta às vezes pode ser azul, branca, depende da plataforma, mas enfim, em sua maioria são vermelhas e verdes. Então vamos lá. Toda vela ela será composta por quatro pontos: abertura, máxima, mínima e fechamento, sempre nessa ordem. Por quê? Cada vela dessa é representando um tempo de gráfico. Pode ser 1 minuto, 15 segundos, 1 hora, uma semana, um dia, não importa. Esse ciclo de tempo será compilado nessa vela aqui. O gráfico normalmente ele vem como gráfico de zona, que são apenas uma linha traçando a oscilação do preço naquele período, certo? Então, quando você coloca no gráfico de candle, ele simplesmente pega aquele gráfico de zona, corta ele em ciclos de tempo, como eu te falei, pode ser 1 minuto, 1 hora, que seja, e diz como que ele se comportou naquele ciclo. Por exemplo, nessa vela de baixo aqui, você teve uma abertura nessa linha aqui, nesse ponto, né? Foi o nosso corpo da vela. Teve uma máxima que chegou até esse ponto aqui. Durante o tempo que essa vela durou, ela oscilou, certo? O gráfico oscila o tempo todo. Veio até uma mínima aqui embaixo, porém fechou nesse ponto. Então, o meu candle abriu nesse ponto aqui e fechou nesse ponto aqui. Então, eu tenho a minha abertura do corpo da vela e o meu fechamento do corpo da vela. Durante esse período, ela teve uma máxima que veio até aqui em cima e uma mínima que veio aqui embaixo. Tudo que ocorrer depois do encerramento do ciclo, por exemplo, digamos que seja o ciclo de 1 minuto, 1 hora, 13 horas, a vela abriu. 13 horas e 5 segundos, ela chegou a essa máxima aqui. A 13 horas e 15 segundos ela estava aqui, tudo bem, papapá. Às 13 horas e 58 segundos ela estava nesse ponto, a minha mínima. Porém, às 13 horas e 1 minuto, ele encerrou aqui. Então, a minha vela fechou e abriu-se a vela seguinte. Às 13 horas, 1 minuto e 1 segundo. Mesma coisa, eu tenho a minha abertura, ela teve uma oscilação, veio uma mínima até aqui embaixo, teve uma máxima durante o tempo da vela e se encerrou aqui no meu fechamento. Encerrou-se a vela, abre-se a próxima vela. Depois o preço despencou, não tem problema, essa vela está encerrada. Tudo bem? Então nós temos o que aqui? Uma vela de baixa, uma vela de alta, não muito grande, podemos ver que ela é pequena, e depois provavelmente uma vela, provavelmente não aqui por essa ilustração aqui, uma vela de baixa, certo? Essas velas elas funcionam em qualquer gráfico. Por exemplo, mini índice ou índice Bovespa. Nós temos aqui, ó, as velas de altas e as velas de baixa. Essa vela aqui, por exemplo, é bem semelhante àquela da nossa ilustração. Ó. Ela teve uma abertura nesse ponto, certo? Em 119.910. Durante o tempo da vela, ela subiu 35 pontos mais ou menos. Ela caiu novamente, caiu em torno de 40 pontos aqui e fechou nesse ponto aqui, 14 pontos de baixa. Então, a vela abriu e fechou em baixa. Porém, durante a construção dela, ela oscilou. Cada vela dessa aqui está representado um intervalo de 1 minuto. Eu posso ter 5 minutos, agora cada vela representa 5 minutos. Eu posso ter 1 hora, 60 minutos e tal, etc. Essas linhas aqui são suportes de resistência traçadas de outros pontos. Não vem ao caso agora. Então, beleza. Isso aqui é o índice Bovespa. Pode funcionar também o mesmo comportamento, você pode perceber ele. Por exemplo, aqui são as ações de uma empresa chamada Rocket Lab. Esse gráfico aqui está em dólar, no caso, né? O valor da ação dessa empresa é em dólar. Eu tenho aqui o valor da Baby Doge.
que é uma criptomoeda meme e tal, pequena, mas, por exemplo, ó, o mesmo comportamento, os mesmos gráficos, as mesmas ilustrações. Algumas pessoas gostam de opções binárias. Eu não utilizo, já utilizei, tem uma conta antiga aqui, isso aqui é uma conta demo, não tem valor real aqui não, mas é o mesmo gráfico. Bitcoin, pô, quero comprar Bitcoin, a mesma coisa, funcionando aqui, ó, a máxima do período aqui está em 45 mil dólares, 45.094. Então, assim, todas as velas, elas representam um tempo. Esse aqui, por exemplo, está no gráfico de 1 hora. Como que o Bitcoin se comportou no dia? Eu venho aqui no gráfico do dia, ó. Cada vela dessa representando o período de um dia. Então, por exemplo, hoje, no dia de hoje, ele está num ciclo de baixa, porque está formando aqui uma vela de baixa, mas ele vem de um período de alta. Ao longo de outros vídeos, vamos estar ensinando ali suporte e resistência, linha de tendência de alta, enfim. Hoje o objetivo é ensinar a ler candles. Então, se você entendeu até aqui, pode se considerar encerrado. Para quem ainda ficou com dúvida, eu vou voltar aqui na ilustração. Então, vamos lá. Abertura, fechamento. Isso aqui é o corpo da vela. Máxima e mínima é o preço que a vela atingiu durante o período de tempo. Ela não fechou aqui, ela apenas chegou nesse ponto durante o período que essa vela foi construída no ciclo de tempo dela. Vamos pegar aqui agora uma em construção. Por exemplo, eu estou aqui na Olympic Trade, é uma plataforma de opções binárias, né? Aqui a gente teve um exemplo, ó. Ela chegou no mínimo dela aqui, encerrou a vela. Tá vendo? Esse exemplo aqui ficou bem interessante porque ela até tem tempo aqui de construção, ó. Ele teve abertura nesse ponto, certo? Ele já teve uma máxima ali. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ele já teve uma máxima aqui acima do ponto que ela está no momento. Ó, ela está descendo, porém o pavio ficou aqui. Continua sendo uma vela de alta. Ao encerrar esse tempo aqui de 35 segundos, que está contando ainda, ele vai passar para a próxima vela e vai ter desenhado essa vela aqui. Como eu falei, ó, deixo aqui, ó, gráfico de zona. Esse aqui é o gráfico normal do preço. Ele apenas pega um ciclo desse de tempo, certo? E passa para uma vela. Ó, 16, ela vai encerrar aqui. Quando ela encerrar, ela vai passar para a próxima. Não sei se ela vai se manter numa vela de alta aqui, entendeu? Mas vamos lá, dado o final aqui, provavelmente sim. Parará, 2, 1, 0. Passou para a próxima. Então, ó, eu tive uma abertura, certo? O meu mínimo foi na abertura, ela não desceu mais durante o tempo. O meu máximo foi o fechamento e ela fechou aqui. Uma vela de alta, perfeita, passou para a vela seguinte. Entendeu? Então, é isso aí. Ao longo do período haverá outros vídeos. Obrigado pela atenção.